A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Dê um abraço a uma pessoa que está ao seu lado. Que bom que você está começando o mês de setembro na presença do Senhor, na igreja, que bom. Você pode se assentar. Que bom estarmos aqui hoje reunidos, no nome do Senhor. Nós temos a alegria de receber hoje o missionário Souza, irmão amado, servo do Senhor, né? Já tem sido bênção nas nossas vidas aqui da CCL por algum tempo. Muitos de vocês não conhecem, mas vira e mexe, ele está lá aos domingos, lá no Wilson Sport Center, né? Ministrando muitas vezes uma palavra para aquele pessoal que vai jogar bola, né? Já esteve aqui em 1992, 91, né? Amanhã está indo para a Bélgica, né? Onde Deus manda ele vai. E hoje ele vai ter a oportunidade, né? Nós vamos ter a alegria de recebê-lo. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra da parte de Deus para você nessa noite, amém? Missionário Souza, por favor, querido, você está em casa, fique à vontade, tá bom? Deus te abençoe. Quero nesse momento saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito importante estarmos nesta noite para mentalizar o que vai ser falado através do Espírito Santo de Deus. Porque está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus tem uma palavra para a edificação da sua igreja, que Ele comprou com o seu próprio sangue. E eu louvo a Deus por esse momento solene, porque os louvores já foram levados até a Deus, né? Deus ouve os louvores, mas agora nós vamos ouvir a palavra dEle. Deus habita no meio dos louvores. Louvo a Deus por esse ministério de louvor, como outros ministérios que estão aí pelo mundo, né? Que louvam a Deus com integridade, com pureza de coração. Porque diz que Deus não aceita sacrifício de tolos. Mas quando o louvor é espontâneo, é explícito, Deus ouve e atenta. Lembra de Paulo e Silas, encarcerados, naquele ambiente de trevas, né? Estavam ali com as costas cheias de vergões, algemados, isto é, amarrados num tronco, e disse que era meia-noite. Paulo e Silas oravam a Deus e cantavam louvores. Deus ouviu aquele louvor e respondeu não com uma salva de palmas, mas com um grande terremoto que abalou as estruturas, abriu-se os cárceres e quebrou as cadeias. Esse é o louvor que liberta. E Deus quer nos libertar através da sua palavra também. Amém? Então eu quero ser bem prático, eu quero aproveitar esses minutos para apenas expressar o que a Bíblia registra. O que a Bíblia não registrar, eu não prego. Porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. Fora das Escrituras, não há paz, não há vida, não há força espiritual, não há luz espiritual. O rei Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E nós vamos buscar, pela graça de Deus, o entendimento na luz da Bíblia. Nós temos que ser que nem os crentes de Bereia. Diz que eles examinavam nas Escrituras para ver se essas coisas que Paulo pregava e os apóstolos pregavam eram de fato assim. E você tem a Bíblia aí para examinar. Amém? Eu convido a nossa amada igreja para que nós nos coloquemos de pé, apenas para a reverência da palavra. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Capítulo 53 e o versículo 1, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Enquanto os irmãos estão manuseando as suas Bíblias, quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento que eu estou aqui, me despedindo de Londres, né? Porque amanhã eu estou indo para a Bélgica. E agradeço depois ao pastor Antônio, toda a equipe aqui do ministério da igreja a cristã aqui em Londres,
pastor Hamilton lá no Brasil, o pastor Sátilas, que eu conheço há muitos anos, o Júnior que está nos Estados Unidos, e a toda a igreja aqui representada. Porque é maravilhoso você estar em qualquer país do mundo e ter essa comunhão, né? Esta liberdade de expressão, como diz Paulo, aonde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. E nós temos essa liberdade, por isso que vale a pena ser cristão. Amém? Todos acharam? Então Isaías 53, verso 1 está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Só até aqui, os irmãos podem se assentarem. Queridos, Jesus, na luz da Bíblia, é a expressão máxima do universo. Mas sendo ele a expressão máxima, sendo ele a realidade do Pai na terra, por que eu falei realidade do Pai na terra? Porque ele mesmo diz: eu e o Pai somos um só. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Mas diz a Bíblia que nós não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E Jesus podia reivindicar isso do povo judeu, como da humanidade. Vocês têm que saber que eu sou o rei. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Não é isso que muitos falam? Sabe quem sou eu? Mas Jesus disse que ele mantinha-se no seu anonimato. Era humilde e, sendo igual a Deus, não teve pretensão de tornar-se igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e em morte de cruz. Será que Jesus precisa provar para a humanidade que ele é rei? Através da tirania, através da pressão, porque os reis do mundo, né, querem súditos. Eles pressionam seus súditos a pagar impostos, a fazer o que eles mandam, mas Jesus não. Jesus nunca obriga alguém a crer nele ou segui-lo. Sabe o que ele diz uma vez? Se alguém tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Nem ouvir ele obriga, quem quiser ouvir, que ouça. Quem deu crédito à nossa pregação, diz o profeta Isaías. E você sabe que o povo judeu, que é o povo de Deus, até hoje não dá crédito às palavras de Jesus. Diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Receberam um bandido que era Barrabás. Aquela cena, aquele clímax de morte, para os judeus era um espetáculo. O que eu hei de fazer com o vosso rei? Dizia Pilatos, e a multidão dizia numa só voz: nós não temos rei, o nosso rei é César, crucifica-o, crucifica-o. E diz que era todas as turbas, né? Toda aquela legião de pessoas clamavam numa só voz: crucifica-o, crucifica-o. E ele ali agonizando, as multidões o viam e diziam: se tu salvou aos outros, salva-te a ti mesmo também. Deixa dessa cruz e nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Na agonia da morte, o povo fazia de Jesus apenas um espetáculo, né, de mau gosto, isto é, viam ele com desdém, como se fosse alguém sem nenhum poder para reagir àquela morte e vencer a morte. Mas ele venceu, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dando crédito à palavra dele ou não, ela é verdadeira, e ele é o verdadeiro Filho de Deus. Eu não quero aqui entrar em polêmica sobre religiões, mas os muçulmanos, com todo respeito, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que Cristo é apenas mais um profeta que apareceu aí.
Para eles, Maomé é o melhor. E os muçulmanos, a gente sabe pelas notícias na mídia, que eles matam em nome de Alá. Tanto é que em 2005, eu estava aqui em Londres nessa época, passando minhas férias, sabemos que houve um atentado terrorista e 55 pessoas, segundo me fala a memória, foram exterminadas impiedosamente dentro dos metrôs e trens aqui de Londres e ônibus. Muitos não querem dar crédito a Cristo, a palavra, morrem na mão dos seus algozes. Isso é, diz que o diabo, ele não quer que ninguém conheça Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz o seguinte: o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Então, o diabo cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Aí alguém pode dizer, mas eu creio. Quem deu crédito na nossa pregação? Eu sou evangélico, eu sou cristão, já fui batizado. Amém por isto. Que você, que eu, todos cremos em Jesus e aceitamos a sua palavra. Mas crer em Jesus não basta. Eu estou dizendo isso na luz da Bíblia. Crer nele não basta. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, verso 19. Quem deu crédito à nossa pregação? E muitos creem, dão crédito, mas na verdade Tiago diz aqui algo surpreendente. Tiago capítulo 2, verso 19, nós encontramos aqui as seguintes palavras. Está escrito: mas, ó homem vão, tu queres saber que a fé sem obras é morta? Desculpa, vamos para o 19, eu estou lendo o 20. Tu crer que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Diz que até o diabo, os demônios, creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles estremecem, não obedecem. Há uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Há muito movimento no Brasil, como no mundo, que fazem metodologias para alcançar uma bênção. E diz lá os líderes: sacrifica, dá o seu tudo. Quanto maior for a sua oferta, maior vai ser a bênção. Isto é abominável aos olhos de Deus. Jesus diz uma vez: eu não recebo glória que vem dos homens, mas é o meu Pai que está nos céus, é o que me glorifica. Ninguém vai agradar Jesus por fazer algo para Ele, ou porque deu algo a Ele. Ele não recebe glória dos homens, porque Ele conhece a nossa estrutura humana. Está escrito: quem conhecerá o coração do homem que é corrupto, maligno? Aí vem a resposta: eu, o Senhor, o conheço. Que todo mundo diz que crê em Deus. Se eu estiver num deserto, agonizando, morrendo de sede, estou ali nos últimos minutos da minha vida, nos últimos momentos de vida. Aí vem um helicóptero da Cruz Vermelha, e o piloto diz lá do helicóptero: ei, eu tenho aqui no meu aparelho, no helicóptero, um barril d'água. Você crê que esta água pode matar a tua sede? E eu posso dizer: eu creio, mas se eu não ingeri-la, fatalmente eu vou morrer de sede. Crer na água não basta, eu tenho que tomá-la. Por isso que Jesus disse: eu sou a fonte das águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber desta água, rios de águas vivas fluirão do seu ventre e saltam para a vida eterna. Isto é crer em Deus. Agora, crer verbalmente ou crer por rotina, isso todo mundo crê em Deus. Se eu fizer uma pesquisa no Brasil e dizer via internet: quem crê em Jesus ou crê em Deus, coloque um sim. Quem não crê, diz não. Eu tenho certeza absoluta que 99,9% dos brasileiros vão dizer: nós cremos em Deus.
Mas Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Preceitos, doutrinas de homens, é o que está agora se proliferando em todas as igrejas, ou na maioria das igrejas, mundialmente falando. Porque eles acham que pregar o evangelho na íntegra, o evangelho genuíno, vai afastar as pessoas da verdade, isto é, de Cristo, isto é, vamos criar um método, vamos ajudar Deus a mudar, a modernizar a Bíblia. Ela está muito obsoleta, está muito ultrapassado esse livro para a nossa geração moderna, nossa geração que tem um QI elevado. Vamos pregar algo que lhes agrade, não pregar o evangelho da cruz, senão vai escandalizar. Por isso que dizia Paulo: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E é o poder de Deus mesmo. Uma vez Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho é poder para quê? Para me ficar rico? Para me ter estabilidade econômica? O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero ter vida, quero ter salvação. Salvação é tão importante que uma vez diz o texto mais lido do mundo evangélico: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque ninguém quer morrer. A morte é algo indesejável. Às vezes você encontra uma pessoa: já estou cheio desta vida, aqui para mim é um inferno. Você quer morrer hoje? Não quero morrer não. É um inferno, está cheio da vida, mas quando fala em morte ele não quer morrer, porque viver é maravilhoso. Por isso que dizia Paulo: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Alegria de viver. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim viverá por mim. Viver com Cristo é tão maravilhoso que uma vez Paulo dizia: eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Isto era a alegria de Paulo. E Paulo sofria. Paulo era perseguido, era, como diz, desprezado também, como Jesus foi. Os apóstolos também tinham que passar por essas provas de desprezo, de calúnia, de perseguição. Hoje há muitos pregadores, eu não quero aqui entrar em polêmica, que querem dar uma de estrela, né? Querem ser o foco das atenções. E a multidão vai ao êxtase quando ele faz alguma gracinha no púlpito. Eu digo gracinha mesmo. Ele assopra: receba poder, meus amados. E a multidão cai e entra em êxtase e diz que é o poder de Deus se manifestando. O poder de Deus se manifesta de uma maneira especial. Sabe por que eu digo isso? Porque diz a Bíblia: Deus veio buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. O poder não está disponível para qualquer um. O poder está disponível para quem paga o preço de servi-lo e viver na sua presença, como ele disse para o patriarca Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só existia um Abraão, não tem mais Abraões aí. Abraão foi chamado do pai da fé, só tem um. E Deus sempre trabalha com poucos. Jesus diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu sei que Ele te ama e tem um projeto na vida de cada um de vocês, como na minha vida, de todo ser humano, né? Cristo quer o bem de todos. Olha o que Jesus diz sobre isto: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Olha que Jesus maravilhoso. Todo aquele, não importa o que a pessoa fez, porque está escrito: Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Eu há 35 anos atrás era um viciado em narcóticos, era um hippie, um cara muito louco. Meu negócio era drogas, sexo e rock and roll. Nem passar pela minha cabeça que um dia eu seria um cristão ou que teria a Bíblia como regra de fé. Para mim a Bíblia era um livro muito também ultrapassado. Meu negócio era os Beatles, os Rolling Stones, Janis Joplin e Jimi Hendrix. Mas Bíblia era algo que não me atraía.
O que me atraía eram as baladas da noite, as orgias. E alguém diz assim, mas por que esses crentes, depois que se prostituem, vivem nas baladas, nas drogas, agora vêm pregar o evangelho? Sabe por quê? Porque em 1 Timóteo, capítulo 1, e o verso 15 está escrito: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo Paulo. Como Jesus é maravilhoso. Além de nós termos não temos nenhuma expressão de vida, ele veio para nos dar vida. E tem gente que rejeita e tem vergonha dele. Eu me lembro lendo um texto na internet que a ex-atriz Marilyn Monroe recebeu a visita dos maiores pregadores desse século, que é Billy Graham. Billy Graham evangelizou-a, levou a ela o plano da salvação. E sabe o que Marilyn Monroe respondeu? Eu não preciso do teu Jesus. E trancou a porta na cara dele, no apartamento. Passaram-se alguns dias, Marilyn Monroe foi encontrada morta, nua, com uma overdose de barbitúricos. E morria ali o maior símbolo sexual dos anos 60, porque não precisou de Jesus. E diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Outro grande roqueiro chamado Bon Scott, líder da banda AC/DC. Você sabe que a AC/DC é uma ironia contra Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Essa era a banda AC/DC. E Bon Scott diz numa entrevista: não me impeça, eu quero ir para o inferno. E ninguém pediu mesmo, ele foi com seus próprios passos para o inferno. Por isso que diz a Bíblia: há caminhos que para os homens lhe parecem certos, mas o final de cada um são os caminhos da morte. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, e não tem vida. Quantas pessoas querem ironizar Jesus? Por isso nós lemos lá no profeta Isaías 53, que nós lemos agora, o verso 1, quem deu crédito à nossa pregação? Nós não vimos beleza nele para que o desejássemos. Isso está se cumprindo no nosso século 21. Você lembra do ex-Beatle John Lennon? Estamos na terra dele. John Lennon, numa entrevista e uma coletiva mundial, ele disse para o mundo todo ouvir: nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. E o cristianismo em pouco tempo vai se encolher. Nós somos a bola da vez. Isto é, nas minhas palavras, nós somos o centro das atenções. Só que o ex-Beatle, em Manhattan, em Nova York, o seu próprio fã, após ele dar um autógrafo, o fã Chapman apontou uma arma para sua cabeça e o matou instantaneamente. E ali tombava, em frente ao edifício Dakota, em Manhattan. Edifício Dakota só mora a celebridade de Hollywood. Mas ele morreu até fora do seu apartamento. Morreu na calçada. E diz no dia seguinte os jornais: o sonho acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a expressão máxima do universo. Nada supera o seu poder. Não é verdade? Jesus sempre será o centro de todas as atenções mundiais, mesmo que alguém o ignore, porque está escrito que Ele é o desejado de todas as nações. Eu me lembro quando o presidente Barack Obama, que na minha opinião é o político da vez, Barack Obama é o maior político vivo nesse planeta. Eu não sei se ele é muçulmano, se ele tem outra religião, mas uma coisa eu sei, que no dia da sua posse, quando ele chegou naquele parlatório americano, toda a imprensa mundial focando aquele homem, inclusive eu assisti na Rede Globo a sua posse lá no Brasil. E ao invés de ele jurar bandeira ou colocar suas mãos sobre a Constituinte americana, ele pegou a Bíblia de Abraham Lincoln, Bíblia de 1860, colocou as mãos sobre a Bíblia, olhou para o céu e sem hesitar disse: que Deus me ajude a governar os Estados Unidos da América. Isso foi um ato mundialmente
visto por milhões e milhões de telespectadores, porque Jesus é o Senhor. Ele é. Tanto é que ele disse: todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o poder. E esse poder vai se manifestar no século 21. Alguém pensa que Jesus está fora de cena? A hora que ele entrar em cena, diz que as nações vão abrir a boca, vão ficar estupefatas ao ver a sua glória. E diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor. E Ele é um Senhor maravilhoso, né? Que não força a barra de ninguém. Sabe o que Ele diz? Se alguém quiser ser meu discípulo, se quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Mas se quiser, sabe por que eu estou dando esse comentário? Se quiser, porque está escrito: não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. E há muitos que querem, mas Deus não permite que eles sejam usados. Olha o que diz Paulo: não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. A outra passagem na Bíblia que diz o seguinte: que Jesus jamais Ele vai pressionar alguém para crer nele ou aceitá-lo. Impressionante, o povo judeu viam os seus milagres, viam a sua performance de rei ao vivo, mas não criam nele, vendo os milagres. E ele chegou a dizer para eles o seguinte: por gentileza, abra a sua Bíblia em São João, capítulo 12 e o verso 37. João 12, Evangelho de São João, capítulo 12, o verso 37. Olha como Jesus se dirigia aos judeus que não criam nem nos milagres que ele fazia, hein? Misericórdia. João 12, o verso 37, nós encontramos as seguintes palavras: e ainda que tinha feito tantos sinais diante dele, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eles viam sinais que eles faziam, então era para cumprir o que o profeta tinha dito. Quem deu crédito à nossa pregação? Amados, há uma onda no Brasil, como no mundo, de pregadores sensacionalistas. O povo quer ver sinais. Mas os sinais, os milagres, não convencem ninguém a crer, porque eles viam, mas não criam. Uma vez Jesus expulsou demônios de alguém, e alguém falou assim: esse homem, ele expulsa demônio por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Misericórdia. Atribuíram o poder que Deus dava ao filho a Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Terrível isso. Isso levou Cristo a dizer uma palavra muito forte, muito impactante: todo pecado é perdoável, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Nem nessa geração, nem nas futuras, não há perdão. Você atribuir a glória de Deus ao diabo. E quanta gente comendo o pão que o diabo amassou e desprezando o alimento da alma. No livro de Jó, capítulo 12 e o verso 11, se não me falha a memória, está escrito: como a boca prova o paladar dos alimentos, os ouvidos provam o paladar das palavras. E a palavra de Jesus tem tanto paladar que ela alimenta a fé. Paulo dizia: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Desprezar esse alimento. Eu me lembro de o profeta Daniel, jovem profeta.
Eu creio que Daniel vivia num glamour que ninguém aqui nesse século viveu. Ele vivia em Babilônia, aos pés do rei Dario. Eu creio que havia muitas mulheres bonitas. E Daniel não era cleaner como nós aqui na Inglaterra. Daniel era príncipe. Príncipe. Não quero dizer que quem é cleaner não tem valor. Eu apenas dou um exemplo. Tem muito crente que sai lá do Brasil, vem aqui para a Europa, começa a dar uma de importante, né? E até rejeita a Bíblia e tem vergonha de assumir que ele é um cristão aqui na Inglaterra. Não é isso? Mas Daniel, naquele reino babilônico, ele assumiu a sua fé, mesmo com ameaça de morte, com sentença de morte. Ele continuava a orar 3 vezes ao dia, abria as janelas em direção a Jerusalém e clamava a Deus. E diz a Bíblia, que ele propôs no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele queria comer apenas legumes e água, enquanto muita gente comendo caviar, né? Comidas exóticas. Não quer dizer que comer é pecado, mas aquilo ali é um exemplo que Daniel não queria se contaminar com a idolatria de Babilônia, porque aquela comida era sacrificada aos ídolos, e ele sabia que só água e vegetais era o suficiente. E diz que depois de 10 dias, quando foram ver os seus rostos deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, diz que eles estavam mais corados, mais bonitos do que os príncipes de Babilônia que comiam as iguarias do rei. Porque a palavra de Deus, ela embeleza o teu espírito e reflete a imagem de Cristo. Por isso que dizia Paulo: nós temos o bom cheiro de Cristo, a fragrância de Cristo, porque esse mundo cheira mal. Não é verdade, amados? Eu quero dar as últimas pinceladas antes de encerrar, que nós temos um limite e não podemos ser tão antiéticos como alguns pregadores pelo mundo, que ficam enchendo linguiça na igreja e manda o povo cair, manda o povo não sei o que lá, e sapatinho de fogo. Aqui, meu amigo, não tem sapatinho de fogo. Aqui tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Porque quando Moisés avistou aquela sarça que pegava fogo e não consumia as suas folhagens, segundo a Bíblia, ele ficou impactado com aquele fenômeno, e ao aproximar-se daquela sarça que se incendiava, mas não consumia as suas folhagens, ele ouviu apenas uma voz: Moisés, Moisés, tira dos teus pés as sandálias, porque o lugar que tu pisas, santo é, e onde Deus está, o lugar é santificado. Não é verdade, amados? Por que desprezar Jesus? Quem é o homem miserável como eu para rejeitá-lo e ironizá-lo? Sabe o que dizia Paulo? Todo homem seja mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. Quem é o miserável? Houve outro grande roqueiro chamado Kurt Cobain. Kurt Cobain era líder da banda Nirvana. E em 1994, Kurt Cobain, que era o top das bandas da época, pegou uma Winchester, apontou para os miolos da sua cabeça, disparou um tiro na sua cabeça, se suicidando, porque faltou para ele Jesus. Do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ser cristão não é um ato de vaidade pessoal também. Se Deus te usar, te dar sabedoria, não se envaideça e não queira dar uma de importante. Tem até uma música bonita que eu gosto de ouvir. Não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que te conheçam a ti e que diminua eu. Não é isso? Mas se esse cantor viveu o que está cantando, é maravilhoso. Porque tem uns cantores aí, umas bandas gospel, que só eles querem ser as estrelas. E hoje tem o pagode, tem o forró de Jesus, hoje tem o hip hop, hoje tem o heavy metal, banda de rock, gospel. Jesus não aceita tipos de louvores que não tem nada a ver com ele. Aqui eu ouvi louvores, mensagens, mas tem uns louvores aí pelo Brasil afora que é uma vergonha. Tem até uma música aí que eu vi na internet, crente cabeção, fazendo ironia dos crentes. Isso é uma... Sabe, por que não louva a Cristo com uma música, com uma palavra, uma mensagem que toca no coração das pessoas?
E lá no livro de Amós, capítulo 5, verso 21, você lê na tua Bíblia depois, que não vai dar tempo, Amós 5 e 21 está escrito: aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Aí mais embaixo diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amós 5 e o verso 21, você vai ler isso na Bíblia. Ora, se Deus não ouvia aqueles louvores de 2.700 anos atrás, diz que ele aborrecia, imagina os louvores comerciais que a gente vê hoje aí no mundo afora, hein? Mas a multidão vai ao êxtase, a multidão gosta. Mas quando fala de Jesus, do Evangelho, a palavra genuína, autêntica, a multidão torce o nariz e não quer ouvir. E vou concluir como é verdade: não querem ouvir. Lá no Velho Testamento, Jeremias capítulo 6, o verso 10, olha o que aquela geração da idade da pedra reagia quando o profeta Jeremias lhes pregava. E Jeremias, num ato de protesto, num ato de indignação, Jeremias 6 e 10, ele diz o seguinte: Jeremias capítulo 6, o versículo 10, o profeta diz as seguintes palavras: a quem falarei e testemunharei para que se ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Se aquela geração que não tinha o que nós temos hoje, não tinham esta globalização, internet, naves espaciais, automóveis, cinema, rádio, televisão, reagiam daquela maneira, imagina a geração do século 21. E às vezes vão na igreja, se dizem cristãos. Tem umas modelos no Brasil, top models, dizem que são evangélicas, mas vivem uma vida promíscua. Está com o pé no mundo e outro pé na igreja. Isso não é cristianismo, porque Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de deixar um e se apegar a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mas há muita gente que não leva em consideração o que Jesus falou. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí que está o X da questão. Dar crédito é viver o que pregamos, é viver o que ouvimos. Porque Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e não as põe por prática, eu assemelhá-lo-ei a um homem louco, que edificou a sua casa sobre areia. E vindo a tempestade contra aquela casa, os rios se arrojaram contra ela, e foi grande o seu desabamento. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe por prática, eu assemelhá-lo-ei a um homem sábio, a um arquiteto sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir tentação, pode vir pressão do mundo, o diabo, o inferno se levantar, que ele não é abalado, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Mas se não tiver edificado a nossa fé nesta rocha que é Jesus, nós vamos cair. Por isso que dizia Paulo: se alguém cuida estar de pé, olhe para que não caia. E quantos pregadores famosos, pregadores de grande nível espiritual caíram? Não vou citar o nome deles, que é antiético, mas quantos americanos caíram, até brasileiros, porque a soberba começou a entrar no coração. Incrível quando o pecador miserável como eu vem lá das trevas, das drogas, da promiscuidade, ele vem todo bonitinho, né? Humildezinho: ai Senhor, me abençoa. Como foi cantado aqui, né? O primeiro amor, né? No primeiro amor todo mundo, aquela emoção, aquele desejo. Mas ao passar dos anos, quando ele está bem estabilizado, já tem o seu diploma na faculdade, aí ele começa a esfriar na fé, começa a conhecer uma garotinha bonita lá do mundão, ele começa a deixar a vida espiritual por causa da garota que não é cristã. E assim por diante. Vocês lembram de Esaú? Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um simples prato de lentilha. E quando ele quis reaver aquele direito, diz que com lágrimas, com pranto, ele não recebeu de volta. Por isso que diz a Bíblia em Apocalipse: guarda bem o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa.
É verdade, amados. Vida cristã é conservar a palavra. Jesus diz: quem me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará. E viremos para ele e faremos nele morada. Isto é ser cristão. Passar disto é balela. Por isso que dizia Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo podia dizer isto, porque ele imitava mesmo, como os demais apóstolos. Paulo dizia uma vez: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo tinha as marcas de Cristo. Não é verdade, amados? Ai de mim, eu vou tomar responsabilidade para mim. Ai de mim se eu não ser transparente e autêntico diante do Deus que nós servimos. Ai de mim, porque está escrito: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos prestar contas. E diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Deus ama a igreja, ama todos nós. Mas será que nós o amamos de fato? Nós somos fiéis? Nós vivemos uma vida no seu altar, como se deve viver? Uma vez Jesus diz: o meu Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não basta crer, é adorá-lo em espírito e em verdade. E para concluir a mensagem desta noite, eu falei que no Brasil há uma gama de pregadores, como no mundo, que querem curas, milagres, e a multidão fica alvoroçada quando um pregador está sendo usado como revelações e milagres. Lembra que eu falei que milagres não levam ninguém a arrepender-se ou crer? Porque Cristo fazia milagres e ele dizia: vocês não vendo os milagres não creem em mim? Milagres não creem em ninguém, sinais também não creem em ninguém. E houve um profeta que não fez nenhum sinal, não fez nenhuma maravilha aos olhos humanos. E eu vou concluir com essa mensagem. Por gentileza, abramos nossas Bíblias em João capítulo 10, o verso 36, e já estamos chegando ao término da mensagem. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 36. O escritor, que foi João, evangelista, registra as seguintes palavras. E nessa sequência dessa leitura, para nós terminarmos, olha o que os judeus queriam fazer com Jesus. João 10, verso 36. Está escrito: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Aí está o poder da palavra, o poder do evangelho que convence o homem. Jesus diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é milagre, não é sinais que convence, mas é o poder da palavra e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E apenas quero terminar com uma breve oração e passar para o pastor Antônio. Podemos nos levantar apenas para a gente orar. Amém? Peço a oração dos amados para a minha viagem à Bélgica. Já morei lá nos anos 95 com o pastor Marcos Franco, que é um amigo meu. Pastor Marcos Franco, que é um homem de Deus, que eu estou hospedado na sua casa, da missionária Claudineia. E eles me receberam muito bem. E estou ali 6 meses com eles. Mas o que me deixa feliz é que o nosso amado irmão Cláudio, o Elcio, o pastor Antônio, me receberam muito bem aqui e lá no campo de futebol. Peguei 3 vezes lá com aqueles atletas. E isso para mim é maravilhoso. Chegar ali num campo e abrir a boca e falar de Jesus ao ar livre. É muito bom. Então nós somos um corpo. Não existe placa, não existe divisão. Porque está escrito que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só rebanho e um só pastor, segundo a Bíblia. Então vamos estar irmanados nessa mesma fé, sem competir, sem dividir. Porque Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha.
estamos aqui para juntar numa mesma fé e no mesmo Espírito. Oramos. Pai, muito obrigado por esse momento solene, onde acabamos de ouvir os louvores que os teus servos, os ministros, levaram até o teu trono, Pai. Muito obrigado pela tua palavra que tu nos deste nesta noite. O pregador não tem nada de si, é apenas um vaso de barro e de má qualidade, porque se cair quebra. Mas a tua palavra é imensurável, a tua palavra é eterna, é fundamental, é viva, como diz o profeta. O céu manda a chuva para a terra, e a chuva rega a superfície da terra, e dá semente ao que semeia. Assim também é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas para aquilo que me aprouve. Então, meu Deus, faça nesta noite uma revolução nas nossas vidas. Tira de nós toda aresta, todo empecilho que nos impede de nos aproximar mais e mais de Ti. Como está escrito na Tua palavra: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.